Olá, igreja. Olá a todos. Novamente com vocês. É muito bom estar com vocês. O tema da nossa mensagem hoje é religiosidade e temos o auxílio de Luciano Subirá. Pode ser que essa mensagem incomode algumas pessoas, mas ela precisa ser dita. E a gente começa com uma pergunta. Você é cristão de fato? Ao ponto das pessoas te reconhecerem como cristão? E não há necessidade de você falar nada? As suas ações demonstram que você é cristão? Ou você é apenas um cristão por definição, de fachada? Outra pergunta, você é religioso? Vamos a algumas definições, está no dicionário. Religião, crença na existência de algo sobrenatural. Manifestação de tal crença sobrenatural por doutrina e ritual próprios. É ser devotado. Religioso, que tem ou cumpre os seus rituais com rigor e devoção, o que professa uma religião, sempre os seus rituais próprios. Agora, o cristão, por definição, que professa o cristianismo, baseado nos ensinamentos, na pessoa e na vida de Jesus Cristo, e não nos nossos pensamentos, nas nossas próprias ações, mas no que o Senhor nos ensinou. Você pode ser um religioso e não ser cristão? Claro. Vide as demais religiões que não seguem o cristianismo. A religião sem ser cristã. Você pode ser um religioso dentro do cristianismo? Sim. Seguindo os seus próprios rituais e vontades, com rigor, devoção, e deixando de lado os ensinamentos de Jesus Cristo, do Senhor. A religião é um fator de agregação, de comunhão com o Senhor, ou, pelo contrário, nos leva a nos afastar da vontade do Senhor e de outros cristãos, formando grupos separatistas. Somente eu e minha religião estamos certos. Quando Jesus nasceu, numa manjedoura, num estábulo, ele, como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se fez homem, pobre e acessível a todos. Ele não nasceu num palácio, onde possivelmente seria inacessível para a maioria das pessoas. Quem foi visitá-lo? Os pastores, representando as pessoas humildes, e os reis magos, representando as pessoas de posses. Mas ele nasceu para todos. E os religiosos da época, representados principalmente pelos fariseus e doutores da lei, que era a seita mais radical dos judeus, os fariseus. Os fariseus eram líderes judeus que se preocupavam em interpretar a lei e guardar as tradições. O significado bíblico da palavra fariseu é separatista. Os fariseus acreditavam que agradar a Deus exigia a obediência rigorosa tanto às escrituras quanto às tradições. Apesar do zelo em obedecer a Deus, por que não foram ao nascimento de Jesus Cristo? Eles sabiam exatamente pelas escrituras onde e quando Jesus iria nascer. Isso está em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Não foram porque estavam mais preocupados com as tradições religiosas e porque aguardavam um libertador do Império Romano, e não um simples menino. Muitos ensinos de Jesus estavam mais próximos aos ensinos dos fariseus do que de outros grupos judeus. Porém, Jesus criticava fortemente a hipocrisia dos fariseus. Eles faziam muitas coisas só para manter as aparências, sabe? Uma pessoa que aparenta ser, mas não é. Eles eram líderes do povo e precisavam emitir uma aparência elevada e respeitável. Eles eram hipócritas, porque exigiam do povo atitudes que eles mesmos não cumpriam. Em Mateus 3, versículos 7 e 8, Jesus fala dos fariseus. Ele diz, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus eram aqueles que não criam na ressurreição, vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Eles não se arrependiam. É a religião uma hipocrisia para muitos? Você pode achar que está agradando ao Senhor, que se sente realizado, contente na religião, mas na verdade se esconde atrás de práticas e tradições religiosas. Ninguém é salvo por herança ou tradição. A salvação não passa geneticamente de pai para filho,
é uma experiência exclusivamente individual. A religiosidade ela é perversa e, à luz dos ensinamentos de Jesus, pode ser até pior que a imoralidade. Então, a religiosidade pode ser até pior que a imoralidade. Ao contrário do pecador comum, como eu e você, o religioso não se dá o direito de arrepender-se dos seus pecados. Ele não precisa se arrepender, porque ele é perfeito. Ele pratica a religião, todas as tradições, todos os ensinamentos religiosos. Sodoma foi aberta ao ministério de Jesus e à pregação quanto ao arrependimento. Já os judeus daqueles dias não se arrependeram. Mateus 11, 23, 24 nos diz: Tu, Cafarnaum, que era a cidade onde o Senhor Jesus mais tempo permaneceu no seu ministério de 3 anos e meio, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti, Cafarnaum, se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo, na volta do Senhor, para com a terra de Sodoma, do que para contigo, Cafarnaum. Cafarnaum era o lugar onde Cristo operou muitos milagres e terá um juízo mais rigoroso do que Sodoma. Por quê? Qual a razão? Porque diante dos milagres de Jesus, mesmo os piores pecadores de Sodoma tinham a maior possibilidade de arrependimento frente aos religiosos. Pior do que o pior dos pecadores, só mesmo o pecador que não se arrepende dos seus pecados. E é aí que a religiosidade atua, bloqueando o arrependimento aos pecadores. O religioso acha que não peca, que está sempre agradando a Deus com suas tradições e as suas práticas. A religiosidade leva a pessoa a ter uma vida aparente, de aparência hipócrita, tornando cego a sua real condição espiritual. O Senhor não veio para as tradições. Efésios 4, 22 e 24 nos fala, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nós temos ainda o velho homem em nós. Esse velho homem precisa ser crucificado na cruz de Cristo todos os dias, para nós, em ressurreição, como um novo homem, praticarmos as boas ações que o Senhor reservou para cada um de nós. Apocalipse 21:5 nos fala, eis que faço novas todas as coisas. Romanos 6:4 nos diz, andemos nós em novidade de vida, e não no velho homem. Não devemos nos apegar ao passado e às tradições. O Senhor é novo e torna novas todas as coisas. Cada dia há uma experiência nova com o Senhor. A experiência passada, ela é importante, é interessante, mas ela não torna uma experiência nova com o Senhor. Todos os dias nós precisamos buscar o Senhor e ter experiências novas com Ele. O Senhor também afirma que as prostitutas e os publicanos, que eram os cobradores de impostos, estão mais próximos do reino de Deus do que os religiosos de seus dias. Mateus 21, 28 a 32, fala a parábola dos 2 filhos. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João Batista, veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditarnes nele, em João Batista. Hoje em dia, muitas vezes, como os fariseus na época de Jesus,
pecamos por nossa religiosidade, pelo excesso de religiosidade. Falamos e nos comportamos como bons cristãos, mas encobrimos a nossa desobediência ao Senhor. Dos 2 filhos, quem demonstrou ser desobediente? O primeiro, que atendeu ao chamado do pai, né? Mas não fez a vontade do pai. Na prática, o filho obediente foi o segundo, apesar de inicialmente não ter atendido à vontade do pai, mas se arrependeu e depois fez a vontade do pai. Jesus compara estes 2 filhos a 2 grupos de pessoas: os fariseus, o grupo mais rigoroso dentro do judaísmo, e o grupo dos pecadores, simbolizados aqui pelos coletores de impostos e prostitutas, que eram as pessoas de pior classe na época, mais desprezadas. Jesus finaliza dizendo que o último grupo entraria no reino de Deus antes dos fariseus. De nada adianta ir regularmente ao culto ou à missa, ouvir tudo o que nos é ensinado, se não fizermos a vontade do Pai, ou o que Ele nos ordenou, se não praticarmos o que aprendemos. A aparência de obediência está entre os religiosos e não entre os pecadores. A verdadeira obediência nem sempre está com os religiosos. Eu cito como exemplo aqui o marido e mulher, a mulher e o marido, ou os filhos com os pais, né? Dá certo você conversar com eles uma vez por semana, 1 hora no domingo de manhã, ou no domingo à noite, você conversar com eles, e o resto da semana você ficar distante deles. Mesmo que você more longe, você não vai ligar, você não vai conversar, fazer uma videochamada, não vai dizer o que aconteceu, o que está acontecendo, né? Trocar experiências, matar saudades. É assim que funciona. Deus quer a tua presença todos os dias, e não uma vez por semana. Os religiosos aparentam uma devoção exterior, sem uma paixão interior pelo Senhor, demonstrando 2 coisas muito ruins: a justiça própria e o orgulho. Lucas 18:9 nos fala da justiça própria, que é a parábola do fariseu e do publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Então, confiavam em si mesmos e desprezavam os outros. Não temos justiça própria, não se engane, não temos justiça própria. Isaías 64, versículo 6, nos diz: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Nossa justiça só vem por intermédio de Cristo. Quanto ao orgulho, Deus não quer que ninguém se glorie, que ninguém se orgulhe. Se for para se gloriar, que seja no Senhor. Efésios 2, versículos 8 e 9 nos fala: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é de obras que você vai se chegar a Deus, mas você vai se chegar a Deus praticando as obras que Ele te ordena, que Ele pede para que você faça. 1 Coríntios 1, 29 nos diz: a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, que não tenhamos vanglória ou glória vã em Deus, na presença de Deus. 1 Coríntios 1, 31 nos diz: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O contínuo quebrantamento do nosso velho homem é que vai evitar o orgulho e a glória vã, a vanglória. Precisamos reconhecer que precisamos de Deus para tudo em nossas vidas, até para viver a vida cristã. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, que é a nossa consciência, mais a alma, mente, vontade e emoção. A religiosidade é uma armadilha que nos prende e nos tira da presença do Senhor. Filipenses 3, 7 e 8, Paulo nos diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade. O que é sublimidade? Grandiosidade, excelência, perfeição do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Aquilo que antes era lucro para Paulo,
passou a ser considerado como perda. Antes de nos convertermos, talvez valorizássemos muitas outras coisas, mas que deixaram de ter a importância devida que era antes, hoje em dia, na presença do Senhor. Diga você, o que você considerava muito importante antes de conhecer o Senhor? Não sei, talvez sair com os amigos, beber, fumar, vícios, a importância do dinheiro, né? Isso tudo talvez fosse muito mais importante antes, mas agora, quando você conhece o Senhor, isso deixa de ter aquela importância e o Senhor passa a se tornar a coisa mais importante nas nossas vidas. Depois de conhecer Cristo, todas essas coisas, além de não agregar mais valor, passam a ter até prejuízo. Prejuízo no relacionamento com Deus, com a família, com as pessoas à nossa volta. Mas qual o contexto de Paulo aqui? Ele não fala apenas de coisas ruins, não, mas se refere a tudo, todas as coisas, mesmo as consideradas boas, para conseguir Cristo. Filipenses 3,4 diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu, Paulo, ainda mais. Se alguém pode se orgulhar de si mesmo, de confiar em si mesmo e não em Deus, este alguém era Paulo. Ele fala então da religiosidade, em Filipenses 3, versículos 5 e 6. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era o cara. Hoje seria como se ele tivesse nascido em berço católico ou evangélico, tinha uma história toda por trás, né? Uma família toda por trás. Ele era fariseu, da seita mais rigorosa. Até quando perseguia a igreja, talvez o ponto mais negativo de Paulo, ele tinha a intenção de agradar a Deus. A motivação do coração dele era boa, apesar de estar perseguindo o próprio Senhor, sem saber. Este zelo era sem entendimento, mas era irrepreensível na lei, na performance religiosa. Ninguém era melhor que Paulo. Mas o que para ele era lucro, passou a ser perda por causa de Cristo, do conhecimento de Cristo. Ele fala do conhecimento, de conhecer a Cristo, da grandiosidade do conhecimento de Jesus Cristo. Depois fala de uma resposta de amor, de fascinação por Cristo. Nós precisamos ir muito além da dedicação ou da performance religiosa. Existe um lugar onde a importância de Jesus Cristo passa a ser tão grande para nós, para a nossa vida, que as outras coisas perdem o valor. Elas deixam de ser importantes como eram antes para nós. Muitos de nossos irmãos são perseguidos ainda hoje por causa da fé cristã. Stanley Jones, missionário metodista, que serviu na Índia por 50 anos, onde ainda há perseguição religiosa, nos diz: o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, mas sim o subcristianismo. Ou seja, o inimigo real da nossa fé não é quando somos impedidos de buscar a Deus, mas sim quando fazemos de Jesus alguém somente um pouquinho mais importante do que as demais coisas nas nossas vidas. Hoje em dia, existe um cristianismo que valoriza demais as demais coisas, mesmo que boas e devidas, a ponto de quase equipará-las a Cristo. A revelação de Jesus precisa ser mantida acesa em nossos corações. A pessoa de Jesus Cristo precisa ser mais importante em nós do que todo o resto. Não podemos apenas ouvir falar de Jesus. Devemos ter muito mais do que um relacionamento de religiosidade. Eu faço aquilo que eu acho que é bom, que a tradição diz que eu tenho que fazer. Não é só isso. Precisamos entender o que é um coração que deseja buscar a Deus, que ame a Deus. O maior de todos os mandamentos é Mateus 22, 37. Diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, versículo 40. Jesus Cristo deve ser mais importante do que tudo em nossas vidas.
Nada e ninguém deve ou pode rivalizar com Jesus Cristo. Ele é Deus. Ele é o Deus que se fez homem para nos salvar, para mostrar toda a economia, todo o propósito de Deus para nossas vidas. O mandamento não está relacionado apenas com um senso de obrigação. Você não é obrigado a fazer nada. Trata-se de uma ordem a ser cumprida. É responsabilidade nossa, você precisa querer fazer. Essa obrigação precisa ser cumprida com prazer. Em Apocalipse, na igreja em Éfeso, o Senhor diz em Apocalipse 2,4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que ele quer dizer? Lembra-te de onde caíste, depois arrepende-te, por fim, volta às práticas das primeiras obras, versículo 5. A cobrança do Senhor é diferente. Ele não obriga, ele não repreende, ele fala, lembra de onde você caiu, lembra do que você fazia, que era melhor. Lembra, você está hoje num nível inferior ao que você praticava antes. Lembra do quanto foi bom o que tivemos no início. Você vai ter saudades. Se você valorizar o que tivemos, você e o Senhor, vai desejar isso de volta, vai arrepender-se do que fez e vai voltar às práticas das primeiras obras. Não se trata de recriminar por ter deixado o primeiro amor, mas sim um chamamento através de um caminho de arrependimento para ver o quê? Uma restauração do relacionamento, da comunhão com o Senhor. Jesus diz, eu quero isso de volta. E você quer isso de volta? Mas não há um apelo para a obrigação. Ele apela para o senso de saudade. O que ele espera não é apenas que o busquemos, mas que a gente queira buscá-lo. Não espera apenas que o amemos, mas que entendamos o prazer de amar o Senhor. Há um lugar em Deus onde ele se torna mais importante do que tudo. Nós descartamos a nossa religiosidade para viver um relacionamento verdadeiro, íntimo e profundo com Deus. Salmos 25:14 nos diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Que nós possamos entender e atender ao chamado de Deus para ter essa intimidade, essa comunhão. Que tenhamos sim uma comunhão, mas verdadeira com Deus, diária. Que Deus nos abençoe. Espero que tenham gostado. Aqui embaixo está inscrever-se. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Você terá acesso aos vídeos que já estão no canal e os que virão você terá um aviso. Se você gostou, dê o seu like. O like e as inscrições permitem que o canal seja acessível a mais pessoas. Lembrando que a ICEL, a Igreja Cristã em Londrina, tem um canal no YouTube, tem um canal no Facebook e estamos estudando os 4 evangelhos em harmonia. Os 4 evangelhos de uma maneira conjunta, realmente em harmonia. Que nós possamos ter uma verdadeira intimidade, uma verdadeira comunhão com o Senhor. Possamos ter não uma vida de aparência, mas uma vida onde as pessoas possam reconhecer no nosso testemunho que somos cristãos verdadeiros. Amém.